Olá, queridos amigos que assistem à TV Câmara de Tupã. Voltamos a apresentar o programa Mão na Roda e aqui com o professor Dr. Eduardo Sátulo, que no primeiro bloco falou da sua trajetória acadêmica de uma forma muito brilhante, né, Eduardo? Obrigado, Paulo. Muito bem, nesse segundo bloco a gente vai falar sobre as ferramentas ágeis no agronegócio. E para começar esse bate-papo, contextualiza para a gente o que são essas ferramentas. Tá. Bom, Paulo, essas ferramentas elas vieram, né, elas são originadas ali para a gente lá do Japão, da Toyota. Né? A Toyota que a gente conhece hoje como uma grande produtora de automóveis aí, né, do setor automotivo, ela teve na verdade a sua criação ou sua geração dos primeiros produtos a partir da área têxtil. Então ela era uma fabricante de teares, né, e depois com o andamento, com as questões envolvidas na Segunda Guerra Mundial, ela foi migrando para um setor automotivo em que ela enxergou como sendo mais viável economicamente. Só que nesse período aí da Segunda Guerra Mundial, ela precisou encontrar uma nova forma de produzir produtos. Né, o Japão numa situação de devastação ali em função da Segunda Guerra, né, dos impactos dessa Segunda Guerra. Ela precisou enxergar uma nova forma de produzir. E ela via que não adiantava ela ofertar para o mercado um produto se você não tinha pessoas que comprassem aquele produto. Então eu precisava produzir só quando alguém me chamasse, alguém me pedisse. Né? Então eu falo que eu vou produzir só quando eu tenho demanda desse produto. Eu também preciso produzir só quando eu conseguir organizar a minha empresa. Poxa, então eu estou com a empresa bagunçada, vamos colocar a casa em ordem, né? Quando a gente está em casa, você vê aquela bagunça, vamos organizar, colocar cada coisa no teu lugar, fazer com que você não tenha perda ali dentro do processo. Poxa, eu vou produzir, eu preciso produzir numa sequência, eu preciso evitar com que eu fique perdido com aquilo que eu vou fazer. Né? Então a gente vai fazer sei lá, que seja um café em casa, um bolo, normalmente a gente separa os ingredientes para a gente já fazer rápido ali e não ficar perdido, porque se você está fazendo um bolo e se perde ali, o tempo da massa batendo, a massa perde a textura que você precisa, então tudo isso interfere também numa produção de um automóvel, então você tenta seguir essas operações, né? E uma coisa que ele traz no final ali é que você tem que conseguir produzir tudo isso tentando olhar aquilo que o cliente deseja, o valor que o cliente quer. Então não adianta eu ter um custo de produção que seja muito mais elevado do que aquilo que o meu cliente quer pagar por aquele meu produto. Porque daí meu cliente não compra e ao mesmo tempo eu tenho um prejuízo em cima disso. Né, que são o que a gente chama de princípios dessa teoria que eles trazem aí, que ficou conhecida futuramente, depois na década de 70, como manufatura enxuta, como teoria enxuta. E para tudo isso acontecer, foi sendo criada uma série de ferramentas por trás disso. Né, um pouquinho eu comentei no primeiro bloco dos estudos dela, então você tem teorias como o setup, o estudar a preparação da máquina, mas você tem o 5S que aparece no começo, você tem teorias como a teoria de espinha de peixe, que é quando você olha onde eu tenho um problema, quais são as ferramentas, como vão ser os métodos que eu uso para enxergar onde estão esses problemas nessas teorias. É o diagrama de Ishikawa. Diagrama de Ishikawa, também conhecido como a outra nomenclatura dele. Você tem um fluxograma que vai te mostrar quais etapas que você executa dentro de um processo. E você tem ferramentas que vão se tornando mais complexas. Essas são as primeiras que vão surgindo lá no começo, né? E depois você tem ferramentas que vão se tornando mais complexas, como o mapeamento de um fluxo de valor, você trabalhar com um controle estatístico de um processo. Então aí você vai movimentando a tua cadeia utilizando ferramentas mais complexas conforme o problema que você precisa resolver. Perfeito, excelente. E de que forma que a gente pode utilizar essas ferramentas, né, ágeis no agronegócio? E qual que é a importância disso no agronegócio? Por que usar no agronegócio? O agronegócio, além de toda a importância que ele tem econômica para o país, né, a gente ouve várias notícias que falam dos impactos financeiros, dele ser responsável para a gente por normalmente varia ali, né, 27%, 30% do produto interno bruto. Então ele é um gerador muito grande de dinheiro para a economia. Né? Porém, quando a gente para olhar o agronegócio, você tem um agronegócio com uma cara mais industrial, vamos chamar assim, que é quando você pega a empresa que fabrica um produto, que faz para a gente um produto enlatado, ou que faz uma produção de um etanol, de um açúcar.
elas possuem uma característica para a gente muito próxima de uma indústria eletroeletrônica, automotiva. Só que a gente tem um outro pedaço do agronegócio que a gente acaba vendo um pouco menos, mas que ele é quase que o principal carro-chefe do agronegócio para a gente, que são dos pequenos produtores, sejam produtores familiares, que a gente chama, ou produtores de pequena escala. Esses produtores eles são responsáveis por 70% da produção do agronegócio para a gente. E muito do que vem ali é o que a gente consome no dia a dia. Uma verdura, um leite, né, um tomate, todos esses produtos que a gente mais consome, normalmente são pequenos produtores que fazem. E dentro ali, quando a gente olha esses pequenos produtores, a gente tem alguns estudos, como o da FAO, que traz para nós, que você tem uma perda de produto, um desperdício de produto muito elevado. Né? Então, quando você olha o começo dessa cadeia de produção, você chega a ter perdas de produtos que variam ali de 20% a 25%. Ou seja, eu tenho um esforço muito grande de produzir, só que eu tenho uma perda muito grande, um desperdício muito grande. É muito grande mesmo, hein? Você parar para pensar que você tratou a terra, plantou, cuidou das plantas, fez a colheita, transportou e você tem uma perda aí de 25%. É um volume muito alto. Muito alto. E aí, nesse caminho é que entram um pouco os meus estudos, né? Então, eu tento auxiliar a ver como que as ferramentas nossas da manufatura enxuta podem ajudar a esses pequenos produtores, porque o trabalho deles é muito nobre e merece também ser valorizado. E algumas vezes a gente esquece desse olhar de como essas ferramentas podem adentrar junto com eles. Com certeza. Pensar, por exemplo, num produtor de leite. Né? Aquele pouquinho de leite que ele produz vai para o tanquinho dele vai para a cooperativa, da cooperativa vai para um laticínio, né? Sim. Enfim. Só que se você não cuidar desses pequenos produtores, a cooperativa não tem leite, o laticínio não tem leite e a gente fica sem leite em casa também, né? Correto, Paulo. Aí nesse caminho do leite, né, foi onde o grupo de pesquisa e de extensão Cambi ele entra, né? Então a gente tem a nomenclatura, até explicando um pouquinho, né? Fala, poxa, mas um nome estranho, Cambi, para um grupo de leite, é porque o leite, tupi-guarani, o Cambi significa leite. Né? Então, aproveitando a origem... até que nós estamos numa cidade que o próprio nome da cidade é o nome indígena, né? A professora Priscila McLean, que criou o grupo, né? Ela enxergou essa analogia entre os termos, aí ela colocou o grupo, né, como sendo Cambi. Né? O Cambi começou em 2015, eu cheguei no grupo no fim de 2017, quando eu fui dar uma palestra para ela, que ela me pediu, e nesse caminho ela pediu para eu falar um pouquinho sobre gestão de propriedade leiteira. E aí que eu comecei a enxergar e falar assim, poxa, o produtor, nós como universidade, precisamos levar essa informação para os produtores, né, de como ele pode ter um ganho nesse dia a dia dele. Né, e a partir dali começou a sair uma série de pesquisas envolvidas, né, nesse caminho. E aí quando a gente começou a aplicar essas ferramentas de manufatura enxuta, foi possível trazer retornos muito importantes. Né? Então, você olhar, você fazer uma melhoria, vamos pegar um principal processo da produção de leite ali, que é a extração no processo de ordenha. Né? Então, você conhecer esse processo de ordenha, você saber quais etapas você precisa conduzir, fazer essas etapas bem feitas, seguindo protocolos de boa prática. Isso traz para o produtor ganhos em termos de qualidade desse leite no final, porque ele passa a ter um menor índice de contaminação, os índices que controlam ali a qualidade do produto. Isso faz com que ele receba uma remuneração melhor no final do processo. Então a gente conseguiu, por exemplo, enxergar que tem etapas que você precisa fazer de limpeza do teto, do úbere, da vaca e tudo mais. Poxa, talvez eu, em algum momento, fale assim, não preciso fazer isso. Não, eu preciso. Você não está perdendo um tempo nesse período, na verdade. Ganhando, né? Você está ganhando, porque o teu leite, no final, vai sair com uma qualidade melhor. E aí você pode ser remunerado melhor por isso. Né? Você vai evitar a tua vaca ter uma mastite, você não vai ter o custo de fazer o cuidado, né? De tratar essa mastite do produtor. Né? Você consegue organizar melhor o teu fluxo de produção, você reduz o tempo de ordenha do teu processo, então você consegue ter mais tempo para se dedicar para outras tarefas ou para se dedicar para a tua família. Com certeza, pegar uma vaca doente, o tempo que você não vai ter que dedicar, né, para curar aquele animal,
até que você possa novamente começar a tirar esse leite, né, e encaminhar para o laticínio. Exato. Né? Olha o prejuízo que tem. É o prejuízo, né? que você tem. Então, todos esses pequenos cuidados, que algumas vezes a gente fala, poxa, mas isso é um cuidado. É um cuidado, mas é um processo que você tem que colocar, instaurar, enxergar, ver a diferença. Né? Então, a gente consegue colocar isso em uso com os produtores, demonstrar o uso e mostrar para eles, né? Aí a gente fala que a gente mostra com a ciência, com os dados, com a informação, o impacto que isso traz. Né? Então, a gente conseguiu, nos últimos estudos que a gente fez, reduzir, por exemplo, índices de contaminação, de CBT do leite, alguns índices de controle de microbactérias, que tem micro-organismos no leite, reduziu por volta de 35% para os produtores. E isso é muito bom. Bastante, hein? É 35%. bastante. São índices muito elevados. Então, é muito bom, Eduardo. E dentro desse trabalho que vocês têm feito com o Cambi, né, que é esse projeto belíssimo que envolve desde a parte de extensão até a parte de pesquisa, né, o que efetivamente vocês têm conseguido consolidar na pesquisa dentro do PGAD? Bacana. A gente fala que o programa Cambi, ele acaba sendo um pouquinho uma situação um pouco diferente do comum da pesquisa, né? Normalmente a gente, como pesquisador, a gente detecta um problema e vai investigar. O programa Cambi, por ele ter surgido primeiro, vamos falar assim, antes da questão da pesquisa, ele acaba sendo, a gente está a campo com o produtor, enxergando, investigando, e ele acaba sendo para nós quem traz os problemas a serem investigados, e aí a gente usa a pesquisa para ajudar a resolver. Então, nesse caminho, a gente teve já pesquisas de mestrado envolvidas, tá, nesse processo. Uma das pesquisas de mestrado foi um problema trazido por uma cooperativa daqui da região, que ela estava com alto índice de descarte de leite, então ela estava tendo muita perda de leite, e eles não conseguiam identificar onde estava esse problema. Isso daí gerou para nós uma tese de mestrado de uma aluna, da Isabela, onde ela foi trabalhar em parceria com essa associação e com os produtores da associação, implantando essas ferramentas de melhoria enxuta para identificar o problema e fazendo essa mensuração. Hoje a Isabela já defendeu o mestrado, ela está na universidade nos Estados Unidos fazendo o doutorado dela, na Universidade de Purdue. Então a gente gerou esse retorno para a sociedade, identificando onde está o problema, ajudando a resolver ou minimizar o problema e ao mesmo tempo formando uma pesquisadora. A gente teve um outro aluno de mestrado, o Guilherme Osuna, que também fez um estudo para os produtores aqui da nossa cidade, para melhoria dos processos em torno aí da ordenha, e também trouxe muitos resultados positivos para a melhoria dessa produção. Então ali tiveram produtores que conseguiram conseguir um nível de qualidade do teu produto superior, sendo remunerados melhores por isso, pelos laticínios. Hoje o Guilherme está também como um professor aqui na Universidade de Bauru, na FIB, próximo da gente, aí, desenvolvendo outras pesquisas e levando esse conhecimento gerado aqui dentro para a sociedade. A gente tem dois alunos no doutorado fazendo investigações a respeito também aí os dois estão buscando gerar alguns manuais, tá? Um de apoio para produtores relativos à inseminação artificial assistida, né? Mas olhando todo o cenário, todos os fatores que estão por trás, não é só a inseminação, tem fatores nutricionais, administrativos que estão por trás desse aspecto. E uma outra aluna, a Juliana, que está investigando, está fazendo também um manual ali para a gente de treinamento para pequeno produtor. Então, dentro de todos os estudos que a gente fez, a gente enxergou os gargalos, onde estão as restrições para um produtor ter um desempenho melhor dentro da cultura do leite, e ela está desenvolvendo um treinamento que vai buscar auxiliar esses pequenos produtores aí, para que todos possam ter uma melhor rentabilidade do seu produto. É excelente. E vale reforçar, olha só que bacana, um programa de pós-graduação, de mestrado e doutorado gratuito, né? Juntamente com o programa Cambi, quanta coisa boa que não está fazendo por Tupã e região, né? Com certeza, eu acho que aí... Igual você citou, 35%? 35%. Olha isso, está mudando muito a vida desses produtores, né? Eu acho que aí não entra, né? Minha fala aqui foi um pouquinho mais sobre o Cambi, mas eu acho que não só o Cambi, né? O PGAD como um todo
tem tido um impacto muito forte aqui na formação de recursos para a nossa região. O PGAD completou 10 anos agora, né, no mês de abril, e formou aqui nesse período, Paulo, um total aí de 151 alunos de mestrado e de doutorado. Né, e são alunos que estão atuando na nossa região aqui, então isso é uma característica do nosso programa, atender muito próximo as pessoas do nosso entorno aqui, do nosso raio, formando, seja novos professores que vão atuar ali em graduações de instituições públicas, privadas, formando uma nova força de trabalho com um novo conhecimento. A gente tem muitos profissionais das agroindústrias da região vindo trabalhar com a gente, levando também esse conhecimento científico para as indústrias próximas daqui. Temos professores que já estão se formando e estão indo trabalhar um pouco mais longe, mas que levam o nome Unesp, levam o nome de Tupã com muito orgulho para onde eles vão. Eu acho que isso é muito gratificante para a gente da universidade. Com certeza. Excelente, Eduardo. Para a gente finalizar esse nosso bate-papo aqui, né, tá muito gostoso, mas a gente vai ter que finalizar, infelizmente, né, porque é um assunto que eu particularmente gosto bastante, é o que diz respeito à extensão e à pesquisa, né. Mas vamos fechar. Para fechar, deixa uma mensagem final para quem nos assiste. Bacana. Eu gostaria de agradecer aí a todos que acompanharam o programa, as falas aqui. Solicitar ou pedir para vocês aí que possam vir junto conosco, conhecer um pouquinho mais, buscar informações. A gente tem as redes sociais, então a gente tem a rede social do Cambi, que é cambi.unesp, né, que você pode acompanhar, e a gente tem também a rede social do nosso programa de pós-graduação em agronegócio e desenvolvimento, que é o @pgad.tupa. Né? Então, fique próximo da gente ali, receba as notícias, as informações, e a gente está sempre à disposição da sociedade para ajudar aí no que for preciso. Obrigado, Paulo. Eu que agradeço, Eduardo. Muito obrigado aqui pela sua participação no programa Mão na Roda. Obrigado. E você que nos assistiu até esse presente momento, muito obrigado também pela sua audiência. Sempre gosto aqui de encerrar o nosso programa com um versículo da Bíblia. E hoje trago o que está escrito em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, que diz assim: há um tempo certo para cada coisa. Dessa forma, então, eu desejo que você tenha uma excelente semana e que Deus abençoe e proteja você e sua família. Até o próximo programa. Tchau, tchau.